1963, ano 34. A Paraíba e o mundo vão se plugar agora. Chamada para a formação da cadeia das emissoras independentes. O debate sem censura vai começar. Geração de cabeça de rede. Rádio Sem ao Ar. AM 1280, no seu rádio, no seu computador, no seu smartphone, através do portal s1.com.br. Jornalismo plural e de credibilidade. Debate com coragem, sem amarras e de elevado nível. Com vocês, debate sem censura. Debate sem censura. A Paraíba agora escuta a verdade que deseja. Muito boa tarde, João Pessoa, boa tarde, Paraíba, boa tarde, todo o Brasil e também o mundo via internet. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo um programa especial com a presença do ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB. Ele vem falar pela primeira vez após os episódios da Operação Calvário. Comando Rádio Sem ao Ar na Grande João Pessoa, fazendo cadeia conosco, Cidade FM de Piancó, Educadora FM de Conceição, Pedra Branca FM, Rádio Conexão, Web Jamba, Portal do Vale de Boa Ventura, Alternativa de Santa Inês, João Pessoa Notia.com, Webplay de Diamante, ruralfm.com.br de Cajazeiras, Jovem Kennedy FM de Emas do Vale do Piancó, Jardim Horizonte de Jericó na região do Catalão do Rocha. E hoje, excepcionalmente, integrando nossa rede como convidadas, Cultura FM de Guarabira e TV Sol de Patos, que está ao vivo, transmitindo para todo o Brasil, para toda a Paraíba. Boa tarde, ex-governador Ricardo Coutinho. Agradeço por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Muito boa tarde, Antônio Malvino. Um prazer enorme estar aqui, como já estive tantas e tantas vezes nos últimos meses. Aliás, de 2019 para cá, ao sair do governo, não sei se você percebeu, eu por diversas vezes deixei de dar entrevistas pelo fato de ter saído do governo, de querer que o governo caminhasse com as próprias pernas naquela época, e também porque passei a ser alvo de uma caçada implacável, que eu vou tratar disso aqui hoje, de uma perseguição implacável. E achei que devia falar menos e permitir que aqueles que me acusassem demonstrassem uma única prova de qualquer dos delitos a que eu era acusado. Isso passou o ano todo e hoje estou aqui porque resolvi falar diante de uma necessidade não minha, mas uma necessidade de uma coisa chamada Estado Democrático de Direito. Eu, como tantos outros, Malvino, eu sou um dos filhos da luta pela democracia no Brasil. Eu vim daí, não é? Então, quando as coisas não caminham de acordo com o rito democrático, quando você consegue perceber associações indevidas que substituem os ritos naturais que o Estado de Direito construiu, como, por exemplo, no caso penal, você investiga, você arranja provas, você acusa, quem é acusado se defende e o magistrado julga. Esse é o rito. Você não pode substituir isso por uma prisão de delação, para que a pessoa, uma prisão preventiva, melhor dizendo, em seguida esperando a delação, porque nem interrogatórios são feitos, e depois o clamor popular para condenar antecipadamente, destruindo a reputação das pessoas. A luta pela democracia, que não é só minha, evidentemente, é de uma grande parcela da nossa sociedade, pressupõe que todos nós precisamos falar e agir para proteger tudo isso. E eu estou aqui para falar sobre isso. Eu quero abraçar Janduí Mendonça, né, meu querido companheiro de longas caminhadas, lá da Penha, inclusive, né, cumprimentar Edna Soares, cumprimentar Joacil,
mandar um abraço muito caloroso para o empresário João Rafael, lá em Guarabira, que está retransmitindo esta entrevista. No estúdio deve estar Ed Carlos Monteiro e Rodrigo Souza, portanto o Brejo da Paraíba está contemplado com essa transmissão também, e também é o empresário Jânio, né, da TV Sol, que quando ele viu a oportunidade de poder levar para a pátria, para a Paraíba e para o mundo, né, porque ele tem um streaming de 300 mil pessoas ao mesmo tempo de acesso a essa entrevista. Ele se colocou na condição de retransmitir para todo mundo, como eu disse, essa entrevista. Então, eu estou à sua disposição para qualquer pergunta. Eu não tenho problema com pergunta. Toda pergunta que você quiser fazer, pode fazer, que ela terá devida e necessária resposta. Muito bem. Informar também que, fazendo parceria conosco, Rádio Terra Nova FM de São José de Piranhas. Olha, a minha responsabilidade é muito grande. A expectativa em torno da entrevista do ex-governador é uma coisa incomensurável. É só no que se fala aqui no estado da Paraíba. Então é o seguinte, senhor Ricardo Coutinho, o senhor tem consciência de que muitas pessoas mesmo na Paraíba que lhe admiravam, hoje estão altamente decepcionadas com o senhor por causa da revelação de fatos envolvendo o seu nome e o seu governo. Afinal, em pouco tempo, o senhor saiu da condição de herói para vilão. Inegavelmente, é bom que se reconheça que o senhor realizou 2 gestões operosas à frente do governo do estado, com a execução de importantes obras e ações, e se gabava de ter mudado os costumes político-administrativos do estado. O senhor derrotou oligarquias políticas instaladas na Paraíba há muitos anos. Se tornou o político mais poderoso desse estado, a ponto de ter eleito, com folgada maioria, o seu sucessor, um técnico ainda não muito conhecido da população, e ajudado a eleger um senador e uma numerosa bancada na Câmara Federal e Assembleia Legislativa no último pleito. No entanto, acabou sendo apontado pelo Ministério Público Estadual como chefe de uma organização criminosa que desviou água em torno de 134 milhões de recursos públicos das áreas de saúde e de educação, através de contratos com organizações sociais para financiamento de campanhas políticas e outros objetivos. E hoje está execrado pela opinião pública. Que explicações o senhor Ricardo Coutinho tem a dar? O que defesa o senhor tem a fazer sobre todas essas acusações que pesam contra si dentro da Operação Calvário? As gravações, as delações e os relatos feitos por colaboradores são mentirosos? O que dizer nesse momento à sociedade paraibana que nos acompanha atentamente por essa rede de emissoras de rádio, já que esse é o primeiro pronunciamento que o senhor está fazendo sobre todos esses episódios? Primeiro, Malvino, eu quero dizer que eu não sou o primeiro, nem serei o último a ser acusado com essa doença que tomou conta do Brasil, do Estado de Direito brasileiro, nos últimos anos. Eu fiz um governo, modéstia à parte, o melhor governo que esta Paraíba já viu. Nós mudamos costumes, nós fizemos investimentos como nenhum outro governo, nós fizemos com que o dinheiro do povo que existia antes, mas não aparecia, ele aparecesse em obras, em ações e em serviços. A Paraíba, no meio de uma crise que quebrou o Brasil, a Paraíba praticamente era um oásis, em função da qualidade de governo comandado pela minha pessoa. O que o Ministério Público tenta, de uma forma completamente inconsistente, tenta caracterizar como uma organização criminosa, eu vou dizer o que é. 2 contratos com organizações sociais, 2, e a compra de 8 produtos. Esse é o tamanho da suposta organização criminosa. O Ministério Público até hoje não conseguiu apresentar uma única prova, e nem vai apresentar nenhuma prova que me tenha como participante de qualquer crime.
Eu fui um governador. Eu sou um homem que eu tenho mais de 30 anos de vida pública. Eu passei 15 anos na chefia do Executivo, seja na Prefeitura de João Pessoa, e 8 anos no governo do Estado, e todo mundo sabe da minha descrição e do meu comportamento. Eu não preciso reafirmar isso. E não creio que seja razoável, repito, dentro de um Estado de Direito, que simplesmente o Ministério Público comece, e eu falo Ministério Público, eu quero aqui fazer uma ressalva, né? Eu não estou falando da instituição, estou falando de alguns membros da instituição. Eu sou um filho, como eu disse, da luta pela democracia, que reconheço a importância do Poder Judiciário e do Ministério Público. E a minha fala aqui é para defender o Ministério Público, né? Para defender o Ministério Público de coisas que não são condizentes com o Estado de Direito. E se você observar bem toda a narrativa, ela não apresenta uma única prova. Como é que você pode dizer que o governo mais operoso da história da Paraíba, né, tinha um ORCRIM e que essa ORCRIM é por conta de 2 contratos de OS que não tem superfaturamento? Eu vou repetir aqui para toda a Paraíba. Não existe superfaturamento nos contratos das OS que administravam os hospitais e que faziam os hospitais funcionar. Olha o caos que se transformou o trauma de João Pessoa. Há quanto tempo, há quantos anos você, Edna, não ouvia essa história de ambulância presa, de maca reprimida? Há quanto tempo? Então nós pagávamos um valor econômico que era responsável pela regularização de todos os servidores, voltaram hoje a ser prestador de serviço, antes tinham carteira de trabalho assinada, e compatível, completamente compatível com insumos farmacêuticos, com saneantes, com pessoal, com atendimento, com tudo aquilo que o trauma, e principalmente com a duplicação do trauma. Eu assumi, o trauma tinha 148 leitos, e quando eu deixei exatamente com 331 leitos. Ou seja, nós duplicamos. Essa suposta organização criminosa, que a acusação é falsa, né? Essa suposta organização criminosa, ela se abate sobre 8 produtos comprados, que o governador não tem qualquer ingerência, não é o governador que faz licitação, não é o governador que compra, não é o governador que empenha, não é o governador que assina contrato com a OS, o governador governa. O governador não faz esse tipo de coisa, Maurício, como tentaram levar a população da Paraíba a crer nessa bobagem. Né? E 8 produtos e 2 contratos com a OS. Né? E repito, um deles, o Metropolitano. Alguém aqui pode dizer que o Metropolitano não era a grande referência em saúde do Nordeste do Brasil? Alguém pode dizer? Ora, e você só faz isso com recursos. E não havia, repito, e não há superfaturamento. Observe que o atual governador do Estado, né, numa manobra para poder incriminar quem lhe elegeu, eu e outros companheiros, ele reduziu o valor da OS que substituiu a Cruz Vermelha, né, e deu no que deu. Deu na implosão total do trauma, em greves e na paralisia do seu funcionamento. Ou seja, na verdade, quem tem que provar que existe um ORCRIM não sou eu. Eu estou sendo acusado injustamente. Quem tem que provar é quem tenha naturalmente a condição de poder apresentar provas. Porque, Malvino, você não pode acusar ninguém sem apresentar provas. É tudo mentira, meu caro governador. E as gravações feitas lá pelo Daniel da Cruz Vermelha. Tá, aí essa é outra história. E vou lhe explicar tudinho agora. Primeiro, são 3 gravações comigo. 3 gravações. Uma diz respeito a uma oferta de ajuda financeira para a eleição de 2018. Nem candidato eu fui. E eu disse que procurasse pessoas que pudessem efetivamente recepcionar isso, porque era uma ajuda para a campanha. Mas eu não era candidato, não tinha nenhum interesse. Aliás, tinha interesse em eleger, claro. Mas eu simplesmente disse, procure. Nunca ninguém me deu um centavo e nem vai me dar. A Paraíba tem milhares de empresários. Governei João Pessoa, com coisas como o trânsito, como ônibus, como lixo, governei João Pessoa e governei o Estado. Milhares de empresários. Eu desafio um único empresário, e pode ampliar as investigações, não fique na Calvário, não.
vá para a época que eu era vereador, que eu era deputado, que eu era sindicalista, não tem um empresário que diga que eu extorqui um centavo sequer de quem quer que seja. Então, a primeira gravação é a gravação que diz respeito a uma oferta. Ele não passa essa parte, ou não gravou, não sei, né? Porque claro que ele estava direcionado a isso. Ninguém é bobo, hoje todo mundo sabe. Ele estava direcionado, ele estava induzindo os diálogos e falava muito baixo, e eu particularmente, como você pode observar, eu tenho uma baixa audição e não compreendi algumas coisas. Mas efetivamente você tem uma oferta e eu direcionei para outra pessoa que não era eu. Eu não arrecado dinheiro, eu não converso sobre isso. A segunda questão era a sociedade do Lifesa, que é falsa, amigo, que é falsa. Ora, o Nicolau Maquiavel diz que o prazer é dobrado quando você engana o enganador. Né? Numa determinada oportunidade, teve umas 4 vezes que esse cidadão, que representava a Cruz Vermelha, portanto, eu tinha que falar com ele. Era representante da OS que cuidava do maior hospital. E a mesada, governador, que ele falou lá, a mesada, disse que tem uma mesada. Isso é mentira, Malvino. Isso é mentira. Isso é mentira total, isso é um absurdo. Eu lá tenho mesada de canto nenhum. Eu sou um cara correto, rapaz. Compreendeu? É mentira. E vou dizer mais a você. É mentira quando diz que eu fui pro carnaval e o Fantástico passou lá o carnaval, né, um retrato meu lá no meio do carnaval. É mentira, amigo. Eu nunca fui no carnaval. Diz que eu fui para Búzios e eu não conheço Búzios. Diz que eu fui pro Rock in Rio, eu nunca fui no Rock in Rio. Mas passou uma gravação que só pedindo um ingresso lá. Eu não pedi ingresso, eu disse que eu iria. É diferente. As pessoas são induzidas por essa grande armação que fizeram, né, por essa rede de blogs que bota, principalmente, coloca no título uma acusação, e essa acusação é distribuída por centenas de milhares de endereços de zap. É isso que o Brasil se transformou. Ou seja, se acusa as pessoas, assassinam-se reputações e, efetivamente, quando você olha, cadê a prova disso? Cadê a prova que eu fui para o carnaval? Cadê a prova que eu fui para o Rock in Rio? Cadê a prova que eu conheço Búzios? Eu estou dizendo que não conheço. Eu estou dizendo que eu nunca me hospedei num tal de Hotel Ferradura, que foi dito que eu teria ido. Ora, e isso começou a ser impulsionado, infelizmente, com a participação de promotores. Não é do Ministério Público, mas de promotores. Começou a ser, porque isso era distribuído. E uma rede inicial de blogs, são os blogs que não tem nenhum conceito, fazia essa distribuição, pessoas impulsionavam essas mentiras para vários e vários grupos de WhatsApp no meio desse estado e do Brasil, naturalmente, e criava-se uma falsa verdade. Criava-se uma verdade que era mentira. Né? Portanto, isso é mentira. Eu nunca recebi mesada. E tem mais. Até a história do 13º, que eu disse, o meu 13º está... O meu é o do funcionalismo. Que eu fui o primeiro governador a pagar no meio do ano e no final do ano. Passei 8 anos pagando em dia. O meu 13º, o famoso meu, era o do funcionalismo. Qual é o outro 13º que eu teria? Agora, governador, e as revelações, por exemplo, da delatora Livânia Farias, que foi sua secretária, mulher forte do seu governo, de que existiam caixas de dinheiro dentro da Granja Santana que o senhor recebia para financiamento de campanhas políticas? Pois bem, o que se pode fazer? É perguntar, cadê uma única prova sobre isso? Malvino, Zé Ramalho cantava, na tortura, toda carne se trai. A pessoa estar presa, por si só, é uma tortura. Eu não tenho a menor dúvida de que os depoimentos que eu vi, né, eles são depoimentos induzidos. Porque se não falasse sobre mim, não teria liberdade. Isso é óbvio. Isso está claro hoje. Porque como é que pode tanta acusação não ter uma prova? Você está reproduzindo aqui uma coisa. Caixa de dinheiro. Tudo bem se eu dissesse que na casa do Malvino tinha lá uma caixa de dinheiro. Ou então se um delator desse dissesse que na casa do Malvino tem uma caixa de dinheiro. Seu nome sairia, Malvino, e ninguém questionaria se era verdade ou não. Simplesmente ficaria como verdade. Não é. É assim que é. É assim que as coisas são hoje. Porque as pessoas estão condicionadas a lerem na internet alguma coisa e darem por uma certa... ter uma certa...
propensão a crer que seja verdade. É mentira isso. É mentira. E a parte do Daniel, que é a parte... O Daniel é o seguinte, Malvino, daqui a alguns anos, quando essa história for contada de verdade, você vai ver uma primeira verdade. Que isso foi preparado há alguns anos atrás. Isso foi preparado no mínimo em 2015, 2016. Olha o que eu estou dizendo aqui agora e pode anotar. Isso foi preparado e o alvo eram algumas pessoas, entre as quais eu. Eu por quê? Porque eu lutei contra o impeachment. Porque eu tinha posição, diferentemente de um monte de político que tem aí por fora, que não tem posição de nada. Você pergunta uma coisa, o cara não diz nada, fica querendo saber para onde é que vai a opinião pública para poder ir atrás. Eu lutei contra o impeachment, eu fui visitar 2 vezes o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá em Curitiba. Eu dei declarações, eu trouxe a presidenta Dilma aqui dentro do espaço cultural, uma grande manifestação para poder dizer, olha, nós temos um lado nessa história. Nós não concordamos com a quebra do rito democrático. Nós não concordamos com essa forma, né, de se tentar fazer justiçamento ao invés de justiça. Nós não concordamos com convicções substituindo provas. Então, eu quero saber cadê as provas disso. Eu quero saber onde é que está esse dinheiro, porque tu me conhece há 35 anos, mais ou menos. Não é? E aonde é que eu mudei alguma coisa na minha caminhada? Como é que alguém pode dizer que eu recebo caixas, ou então que eu recebo mesada, ou então... Que conversa é essa? Eu passei de dezembro para cá calado, Malvino. Eu vou dizer por quê. Primeiro porque eu queria que o Ministério Público e a Justiça não tomassem qualquer pronunciamento meu como uma tentativa de obstruí-los. Está bem claro. Então eu esperei para ver. Segundo, porque tinha companheiros presos. Teve gente que passou 2 meses e meio preso, gente cujo crime foi concretamente governar esse Estado daquela forma que nós governamos, olhando para a maioria, fazendo com que o dinheiro desse para um monte de coisa que antes não dava. Lembre-se disso. Então essas pessoas passaram 2 meses e meio. Você sabe quantas vezes elas foram interrogadas? Chute aí. Nenhuma. Ora, se eu prendo alguém para poder aprofundar a investigação, o que é que me parece mais lógico? Interrogar, para poder, a partir desse interrogatório, eu construir ideias, né? Eu ter provas concretas da minha acusação. Ninguém foi interrogado. 2 meses e meio. Ora, como é que... E isso as pessoas vão ficar caladas? Não podem ficar caladas. Então, a minha disposição é, respeitando profundamente as instituições, é efetivamente colocar o dedo na ferida de que, tal qual a Lava Jato, que hoje está desmoralizada, ontem sai uma notícia de que cooperou com o Departamento de Justiça americano por fora do Ministério da Justiça. Isso é crime, não é? Ou seja, tudo isso para poder interferir nos resultados eleitorais do Brasil em 2018. Essa é a verdade. Aqui na Paraíba, eu caminhei por uma corrente política que não era a corrente predominante e angariei muitos ódios de poucas pessoas, mas angariei muitos ódios, né? E estou pagando um preço por isso. Agora, eu, na minha condição de cidadão, defensor do Estado de Direito democrático, eu estou aqui pedindo provas concretas acerca de qualquer ato ilícito que eu, porventura, tenha realizado. Muito bem, registrar a presença aqui do Fábio Maia, do jornalista Sebastião Lucena e da esposa do ex-governador Ricardo Coutinho, Amanda, acompanhando aqui o programa, como também o jornalista e advogado de Diego Lima. Bom, chega o nosso companheiro Ítalo Kubitschek, vai fazer a pergunta, mas dá uma explicação aqui ao nosso público ouvinte. O telefone não vai funcionar. Aqui no final do programa a gente pode fazer uma seleção, porque estão chegando aqui centenas de perguntas para o ex-governador. Se houver tempo e houver um espaço, aqui a gente vai fazer naturalmente a divulgação. Mas deixa eu abraçar aqui o pessoal da LGNet, que é nossa parceira, que está anunciando a internet 100% fibra ótica aí no Vale do Piacó. Ítalo Kubitschek, nosso companheiro, faz sua pergunta ao ex-governador Ricardo Coutinho. Boa tarde, Malvino. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que ouve o debate sem censura em toda a Paraíba. Malvino, nós estamos diante de um cenário em que há 2 ex-secretários que são criminosos confessos, a senhora Livane Farias e o senhor Ivan Buriti, que já colaboraram com a Justiça.
nós temos também essas gravações que o ex-governador aqui vem a público dizer que estão todas invalidadas. Cabe a cada cidadão paraibano fazer o seu juízo de valor entre acreditar nas declarações do ex-governador ou acreditar nas declarações dos seus ex-secretários e das gravações. Mas a minha pergunta, dirigida diretamente ao senhor Ricardo Coutinho, a que fato ele se referia quando ele fez aquele discurso famoso do espaço cultural: aqui nesse governo ninguém solta a mão de ninguém? Eu me referia, primeiro eu quero dizer a você que a questão não é tão simples assim. Não é ter uma gravação que eu estou dizendo que é invalidada, que eu não disse isso. Talvez você tenha chegado atrasado, não ouviu a minha explicação, não é? Ou então, 2 secretários. Se alguém confessou algum crime, meu caro, precisa pagar por ele. É simples. Agora, delação nenhuma, em nenhum país do mundo, e também no Brasil, serve como prova de nada. Se você não sabe, delação, ela pode ser extraída de diversas formas. Quem está preso faz qualquer coisa para sair. Qualquer coisa. Né? Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque eu comecei aqui o programa dizendo que eu não fui o primeiro, nem serei o último. Eu vi radialista aqui, né, posar de falso moralista e ser acusado da mesma forma, ser acusado numa outra operação, né, de ser criminoso. Não foi? Eu vi, foi ontem, antes de ontem, um juiz tirar as cautelares de todos, né, de 9, são 12, de 9 pessoas da operação Cartola, que passou 2 anos enxovalhando a vida de muita gente. No final não tinha prova de nada. E aqueles que fizeram as críticas, não sei se você fez, Ítalo, mas aqueles que fizeram as críticas, eu não vi nenhum pedir perdão a essas pessoas. E nem vou ver pedir perdão a mim. Eu não vou ver ninguém pedir perdão a mim quando, lá no final, né, não conseguirem nenhuma prova para me incriminar de nada. Meu patrimônio, meu caro, é completamente compatível com a renda que eu tenho. Faz 28 anos que eu tenho mandato eletivo, que na média se ganha mais do que a média do Brasil. Apesar de eu ter congelado o salário de governador, de vice-governador e de secretário durante 8 anos de governo do Estado. Eu congelei. Né? Então ninguém... eu tenho um patrimônio completamente compatível. Não existe nada, nenhuma prova que me ligue absolutamente a nada, a não ser desvarios. Desvarios. Antes de ontem fizeram uma 8ª fase, aqui vai ficar igual a Lava Jato, não sei quantas fases, para poder alimentar até uma eleição futura. Fizeram sobre a LOTEP. Mas é o tipo da coisa, eu não temo absolutamente nada. Eu nem sei quem é o proprietário de um tal de Paraíba de Prêmios, eu não sei nem o que é que esse Paraíba de Prêmios vende. Eu não tenho tempo para esse tipo de coisa, meu amigo. A minha paixão na vida é fazer política. E modéstia à parte, eu governei. Eu vou colocar a modéstia de lado. Eu governei para fazer desse Estado um exemplo no Brasil. Pergunta a qualquer pessoa que está me ouvindo, lá do Vale do Piancó, lá da região de Catolé, pergunta à população de Patos. Então não é essa coisa de dizer gravações invalidadas e o que o Ministério Público diz. É dizer, cadê as provas? Se você é um radialista, é um jornalista, se eu fosse, eu iria atrás de perguntar cadê as provas concretas. Não é a narrativa. Narrativa é muito bom ser promotor, porque você pode, não são todos que fazem isso, evidentemente, aliás, a maioria não faz, você pode acusar sem ter nenhuma prova. Como foi o caso da Operação Cartola, como foi o caso de outros erros que aconteceram, e depois simplesmente você fazer de conta que não era com você. Não é? Eu lhe fiz uma pergunta, senhor Ricardo, em relação à sua declaração, ninguém solta a mão de ninguém. Não, eu vou chegar lá. Agora, se me permite, eu vou responder da forma que eu quiser e estou lhe dizendo... Claro, e eu tenho o direito de perguntar da forma que eu estou lhe dizendo exatamente que a manipulação de uma pergunta, ela não pode ser respondida simplesmente como sim ou não. Porque eu tenho uma certa experiência nisso. Eu já conheci muita gente, né, que tenta levar para um lado, como foi o caso da 99% da imprensa da Paraíba. A maior perdedora de todo esse processo, não se iluda, é a imprensa.
porque no final ela vai perder uma credibilidade e foi engolida por esses detratores que tomaram conta das manchetes, Malvino. Eu sei o que você sofreu para poder acompanhar um rio, né? Um rio que só ia para um lado, uma correnteza que só ia para o lado, e dizer, não, mas eu preciso de algo mais para poder falar. Né? Eu sei o que é isso. E a pessoa ser escanteada por conta disso. Então, essa é uma questão que é fundamental. Ninguém solta a mão de ninguém, é uma expressão de companheirismo. De companheirismo. É porque tem gente, nessa sociedade hoje que a gente vive, né, onde o individualismo supera o companheirismo, realmente tem pessoas que não conseguem alcançar o que é isso. Não, ninguém soltar a mão de ninguém significa dizer que eu sou um companheiro daquela pessoa e tenho capacidade de poder defendê-la. A não ser que mostrem provas concretas daquilo que porventura as pessoas estão sendo acusadas. E mais, esse ataque não é Ricardo Coutinho, não. Esse ataque é ao governo operoso que nós fizemos. Esse ataque todo, ele vem na esteira do ataque a Luiz Inácio Lula da Silva, ele vem na esteira de um ataque a um governo que nunca se dobrou, que respeitou todas as instituições, mas que na crise chegou e disse o prejuízo é para o Executivo, como sempre foi, mas é também para os demais poderes. Né? É um governo que foi acusado pelo Ministério Público, por incrível que pareça, de mandar nos poderes. Não tem coisa mais estapafúrdia do que essa. Toda a população da Paraíba é testemunha dos choques que aconteceram ao longo de 8 anos e confundiam visões diferenciadas com autoritarismo. A questão toda é que eu decidi fazer com que o ônus né, de medidas amargas fosse compartilhado tanto pelo Executivo, que cuida de saúde, de educação, de tudo, mas também pelos demais poderes, sem desrespeitar absolutamente nenhum. E se você pegar os poderes, você vai ver que o Poder Judiciário, por exemplo, quando eu assumi, em 2011, o orçamento de 2010 dele tinha sido 360 milhões. Quando eu saí, deixei com 619 milhões. Se você fosse aplicar o IPCA, que era a reivindicação dos anos finais, daria, sabe quanto? 547. E aí? Eu praticamente dobrei, né, em relação à inflação, em relação ao IPCA. Portanto, eu respeito. Agora, eu não sou submisso. E jamais serei submisso. Então, quando digo que eu sou companheiro, porque eu nunca deixei ninguém pelo meio do caminho. Porque eu sei respeitar as pessoas. E porque ao invés de eu embarcar na onda mais fácil de jogar pedras, aliás, a Bíblia fala sobre isso. Né? Teve alguém muito famoso que jogaram tanta pedra e botaram para escolher entre Barrabás e ele. E o povo manipulado, que não sabia ler além de uma manchete, na época não tinha nem manchete, eram outros meios, esse povo manipulado, que não consegue ter capacidade de discernimento, começou a escolher o quem? Barrabás. Né? Isso é muito sério. E isso não foi mudado, não. Getúlio Vargas, que foi o cara que construiu o sindicalismo no Brasil, que até hoje impera, Getúlio Vargas teve uma explosão, uma perseguição de corrupção, de acusação de corrupção. João Goulart, Jango, caiu no golpe de Estado de 64 porque estava fazendo as reformas nacionalistas, a reforma agrária, estava nacionalizando empresas. A resposta foi envolvê-lo numa suposta rede de corrupção para poder derrubá-lo. Derrubaram Dilma sem um crime sequer de responsabilidade. Derrubaram o presidente da República nesse país agora. Prenderam o melhor presidente que esse país já teve. Foi Luiz Inácio Lula da Silva. Simplesmente numa lógica de dizer, não, nós não temos como fazer frente às obras, às realizações, ao pensamento dessa gente que eu aqui relatei e que eu estou tentando me acostar nela, evidentemente, que eu participo do mesmo pensamento. Então, a melhor coisa é você atacar por aí e criar uma lógica, né, enorme, uma rede enorme de detratores e começar a repassar isso adiante. Eu estou querendo ver aonde é que eu recebi mesada de quem quer que seja. Pode ser de fora do Brasil, de dentro do Brasil, de dentro da Paraíba, de qualquer um. Dizia até que o senhor estava com o dinheiro enterrado lá na sua fazenda. Olha o desespero da narrativa. O senhor enterrou lá? Eu não enterrei nem macaxeira, para falar a verdade, nem macaxeira. Agora, é o desespero da narrativa. Quando alguém não tem mais o que dizer, para dizer uma bobagem dessa, uma besteira dessa.
Sabe, Alvino, eu estou com 59 anos bem vividos. Daqui a pouco faço 60. Né? A minha condição de vida é a mesma que minha querida Juscelia. É a mesma, né, de sempre. Eu não mudei absolutamente nada. Meu patrimônio, como eu disse, é totalmente compatível. Minhas contas eu pago por dentro da minha conta. Eu só tenho uma conta bancária, que por sinal foi bloqueada. Antes de ontem. Foi bloqueada. E sabe por quê? Por conta de uma acusação estapafúrdia. Um negócio sem sentido de que eu teria. Ora, se não é uma delação que foi direcionada. Ora, eu digo ao delator que fale que fulano de tal mandou contratar uma empresa para espionar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Sim, foi a principal agora, né, dessa operação. Foi a principal. E é uma farsa. É uma farsa. Isso foi contratado por Daniel. Sim, eu estou dizendo, se Daniel contratou, eu não tenho nada a ver com Daniel. Eu estou dizendo que a questão não é essa, a questão é que estou dizendo que eu fui acusado de ser o mandante. De ser o mandante. E que teria havido uma reunião entre eu e os conselheiros para poder dizer que, para poder fazer a chantagem. Essa reunião nunca existiu, uma vez. Agora, tu sabes por que isso? Eu vou dizer. Porque eles trabalham com duas questões para me tirar da política. Eu vou dizer quais são. Primeiro, uma condenação no órgão colegiado. Por isso que está no tribunal. Por isso que está no tribunal. Por isso que Estela Bezerra e Cida Ramos entram aí para garantir esse foro. Se for privilegiado. E arrasta todo mundo para lá. A segunda é poder estimular a vingança de conselheiros, achando que teria vingança para poder rejeitar uma conta minha e me tirar da política. Essa é a questão central. É uma farsa, é uma mentira isso. Ora, você não pode chegar para uma pessoa e dizer, olha, tal coisa você mandou contratar. Rapaz, um diálogo sequer, cadê? Ele não gravava tudo, cadê a gravação? Cadê a gravação? Não existe gravação, porque efetivamente isso é uma mentira. Né? E é preciso respeitar as pessoas, e é preciso respeitar as instituições. Eu estou num momento, Malvino, que eu deixei de ter um mandato porque eu quis. Modéstia à parte, você sabe que eu teria 99,99%, Jean Luiz, de ser eleito senador da República, ou não? Ora, eu fiz uma opção errada, inclusive, porque, infelizmente, as pessoas não tiveram o caráter necessário para poder olhar aquilo que estavam recebendo e tocar o projeto adiante. Né? Mas fiz aquela opção. Ora, e eu ando e sempre andei de cabeça erguida dentro desse Estado. Eu não preciso desse tipo de coisa. Repito, desafio um único empresário dentro da Paraíba, qualquer um, a poder dizer que eu, porventura, tenha chegado e entendido. Rapaz, me dê R$1. R$1. Pois é, olha, rapaz, essa entrevista está bombando, a Paraíba inteira está acompanhando. Recebo aqui informações de várias regiões onde nossa audiência bate os 100% neste horário. Atenção você que mora aí nos municípios de Curemas, Piancólio d'Água e região. Agora você tem a opção de viajar aqui para João Pessoa com conforto e tranquilidade através de Denildo Turismo, que está nos ouvindo. Ele pega você em sua residência e deixa no endereço desejado. Veículo com ar-condicionado, DVD e Wi-Fi. Ligue já e marque sua viagem pelos telefones 981707575 e 993446269. Denildo Turismo trabalha com encomendas e aceita todos os cartões de crédito. Estamos conversando aqui ao vivo com o ex-governador Ricardo Coutinho. A primeira entrevista após todos esses episódios da Operação Calvário. Edna Soares, sua pergunta. Alvino, saudade, advogada, doutora Miriam Gadelha, que acabou de chegar aqui, em nome dela eu saúdo os demais componentes, pessoas que estão aqui nos nossos estúdios. Ricardo, o senhor fez o seu sucessor, elegeu o governador João Azevedo, certo? E aí houve um rompimento. Há quem duvide desse rompimento, há quem diga que é um blefe, que é uma fachada, e que outras questões estariam aí envolvidas nesse seu provável rompimento com o governador João Azevedo. O que o senhor teria a dizer sobre essas questões, sobre isso? O blefe eu fiz com o Daniel quando quis saber da informação e soube da informação acerca de quem estava extorquindo. E soube disso. No dia que o Ministério Público me chamar, eu digo.
No dia que a justiça me chamar e me perguntar, eu digo. Não é? Até agora, só foi acusação. E não me chamou para nada. Imagine, eu, se tivesse o dom, né, e a competência e o talento de ser um promotor, que eu não tenho, né, eu seria a primeira coisa, querer ouvir a pessoa para poder checar inconsistências nas suas respostas. Eu nunca fui ouvido sobre absolutamente nada. Por isso que eu estou falando aqui. Blefe eu fiz daquela forma, né, de dizer, ah, não, como é que é, vamos conseguir, eu bloqueei a conversa. Né? É assim. Na política, como em qualquer atividade, você blefa muito. É indiscutível isso, todo mundo aqui sabe disso. Né? No radialismo tem gente que diz que tem uma determinada audiência e na verdade não tem, mas diz. Não é assim? Então, as coisas caminham mais ou menos nessa... No caso do governo do Estado, né, eu tenho um profundo pesar em falar sobre isso. Em 15 anos nós construímos algo muito poderoso aqui dentro. Tão poderoso que gera tanto ódio. Mas gera muita felicidade para quem mais precisa. Né? Pergunta ao pessoal de Barra de Oiti, que é um quilombola, lá em Diamante. Né? A felicidade... Está nos ouvindo. A felicidade deles, quando eu fui lá e olhei, aí o companheiro lá que liderava disse, aqui embaixo tem muita água. Eu disse, tem muita água, tem. Eu disse, mas como... Aí fui e coloquei lá uma redistribuição de água. Pessoas que nunca tinham sido olhadas. Né? Pergunta aos indígenas aqui de Bahia da Tradição. Pergunta à turma aqui de João Pessoa das obras de investimentos que a gente fez. Observa o que era o Estado da Paraíba em termos de investimentos e o que é hoje. O atual governo sobrevive dos restos do meu governo. E só retomou há pouco tempo e aí inaugurou, para poder, com o tempo, dizer, não, essa escola aqui, na verdade, fomos nós, foi o nosso governo. E a única coisa que eu queria era que ele continuasse o projeto político, sem medo dos outros, sem se curvar a quem quer que seja, porque foi eleito, portanto não podia se curvar, e ao mesmo tempo respeitando os parâmetros que o povo elegeu. O senhor está arrependido pela escolha? Está arrependido pela escolha que fez? Total. Evidentemente, Malvino. Porque além da questão da escolha, tem a questão do caráter. Eu vou dizer uma coisa aqui que é muito séria. Eu li a denúncia de prisão contra mim e contra 16 outras pessoas. Eu encontrei ali na denúncia as digitais do atual governador do Estado. Né? E eu sei e ele sabe disso, o que eu estou dizendo. Ele sabe disso. Eu encontrei ali dentro, por exemplo, uma afirmação de que eu teria imposto, né, o nome de Cláudia Veras para secretária. É mentira e, ao mesmo tempo, a coisa não foi assim, ela foi deturpada. Como ninguém ouviu oficialmente ninguém, essa informação foi passada. E esse diálogo foi entre eu e ele. Eu vi um parágrafo envergonhado. Um parágrafo. Porque seria o grande carro-chefe de tudo isso, Malvino, seria o quê? O superfaturamento. Se houvesse superfaturamento, o dinheiro estaria habilitado a voltar a quem permitia o superfaturamento. Não é assim a lógica? Eu vi um parágrafo envergonhado dizendo que tinha superfaturamento porque o atual governo, o senhor João Azevedo, teria contratado a organização social que substituiu a Cruz Vermelha, o Instituto Aqua, por 10 milhões e 500. E nós pagávamos 12 milhões e 400, acho que era isso, a Cruz Vermelha. Pois bem, ou seja, aí teria a chance. E eu lembro que em maio, eu encontrei em Brasília o atual governador, em maio do ano passado. E eu disse, rapaz, eu tinha recebido naquele dia a notícia dessa contratação e do valor menor. Eu disse, mas como é que você vai operar um hospital com 331 leitos, um hospital que tem todas as equipes, que tem um outro hospital de retaguarda, que era o HTOP, que ele fechou agora, né? Está fechado, portanto diminuiu o número de leitos aqui disponíveis no estado da Paraíba. Ou seja, como é que você vai tratar disso? Ele disse, não, mas eu estou comprando por fora. Eu digo, eu sei que você está comprando por fora, evidentemente, mas o povo não sabe. O povo vai dizer que teve superfaturamento. E só depois, quando eu vi esse parágrafo lá, né, na denúncia, foi que eu entendi que era uma forma de tentar dar veracidade, né, dizer que era verdade que havia superfaturamento. Não há superfaturamento. E a prova está aí. O trauma implodiu.
o trauma voltou a ter greve, o trauma voltou a ter retenção de maca, o trauma voltou a ter ambulância parada na frente, o trauma passou a ter falta de medicamentos, ou seja, retirou o dinheiro durante 6 meses e causou aquilo que aqui estava. Então eu acho, sinceramente, e para mim foi um baque muito, muito profundo, que caráter é uma coisa que nós precisamos ter. Muito bem, olha... Seja nos piores momentos, Malvino, ou nos melhores. Caráter é fundamental. Ninguém me vê com esse tipo de comportamento. Né? Eu não entrego com mentiras absolutamente ninguém. Eu não sou colaboracionista. Eu não faço parte desse time. Eu lembro que nas semanas finais do governo da presidente Dilma, ninguém, nem ministro ia lá. Eu me prontifiquei, eu passei praticamente um mês e vinha. Mas estava lá dentro para poder... Não era salvar a presidente Dilma, era salvar a democracia. Era isso. Conversando com parlamentares, eu sabia que estávamos perdidos, eu tinha essa noção, mas eu tinha a obrigação moral de poder estar ali e fazer o que eu pudesse fazer. Tem gente que não age assim, tem gente que tem medo de tudo, treme, destrói aquilo que recebeu aqui de mão beijada, destrói as principais políticas públicas. Hoje, o orçamento democrático está suspenso. É correto do ponto de vista do coronavírus. Ele está suspenso, porque você evitar aglomerações. Agora, na essência, se não fosse o coronavírus, não teria orçamento democrático, porque nenhuma reunião municipal havia sido feita. Nenhuma. Destruindo o principal instrumento de participação popular. Da mesma forma, foi o Giramundo. Em 2019, a Paraíba não mandou uma equipe para nenhum lugar. Como é que você pega um governo com 300 milhões em caixa? Imagina que Orcrim, burra era essa, de pegar 300 milhões e deixar em caixa. Como eu deixei 282 na prefeitura quando saí. Né? Aí pega 300 milhões, deixei 300 milhões em caixa, deixei tudo pago, e entrego para o assessor para dizer, rapaz, vamos continuar essa caminhada. E o cara começa a atrair, começa a ter posições, começa a destruir, né, o caráter democrático popular que nós conseguimos construir aqui dentro da Paraíba. Muito bem, agradecer aqui, rapaz, a audiência qualificada que estamos tendo nesse momento. Olha quem está ligado aqui, o ex-deputado Neto Franca, o advogado Pádua Leite, ex-vereador lá em Piacópolis, e registrar a presença de Gilcélia Figueiredo, presidente do Diretório Municipal do PT aqui em João Pessoa. O deputado Valber Virgulino está aqui nos acompanhando e mandou aqui uma pergunta, só que essa pergunta, inclusive, já foi feita querendo saber do governador sobre a delação de Daniel Gomes, que é da Cruz Vermelha. Sobre isso eu já respondi, mas vê bem uma coisa. Daniel disse que eu tinha ido para o Rock in Rio. Mentira. O Daniel disse que eu teria ido para que ele tinha pago um hotel para mim lá em Búzios. Mentira. Disse que eu teria ido para Búzios. Eu nem conheço Búzios. Disse que eu tinha ido para o Carnaval. Nunca fui para o Carnaval. Eu morei no Rio e não fui para o Carnaval. Pra você ter ideia. Né? Ou seja, isso aqui é mentira. Agora, ele dizer que deu dinheiro, é verdade? Como é isso? Ou seja, né, é simples. Tem que mostrar prova, amigo. Você não pode simplesmente caluniar uma pessoa e dizer, não, está aqui a calúnia e eu não preciso mostrar provas. Que conversa é essa? Não é assim que funciona o Estado de Direito. Não é assim que funciona numa democracia as instituições republicanas. Pois é, o vereador Rivelino está nos acompanhando lá na cidade de Cajazeiras. Vereador Leila lá em Curral Velho, pessoal lá no bar do Edivaldo Bessa, ligadíssimo. E o nosso amigo Leigo de Sevi, proprietário da Rádio Educadora de Conceição, está informando aqui que a audiência está estourada na região. Janduí Mendonça, sua pergunta ao ex-governador Ricardo Coutinho. Pois não, Ricardo. Duas perguntas. A primeira pergunta é do povo. Total solidariedade. O povo de João Pessoa quer saber. Você é candidato a prefeito este ano? A segunda pergunta. Você se sente lulatizado neste processo aqui na Paraíba? Janduí, eu tenho a impressão que uma boa parte dessas acusações, repito, sem provas contra a minha pessoa, uma boa parte dessa perseguição, uma boa parte dessa detratação pública promovida por uma rede existente, né, rede de maus caminhos existentes dentro da imprensa, né, que não são todos,
Então, mas uma boa parte... Mas o senhor fez muitos inimigos, né? Na imprensa, né? Ah, fiz. Cortei 13º salário que o Estado pagava para determinados sistemas. Cortei, amigo. Cortei privilégios, sabe? Só pagava aquilo que, porventura, o Estado anunciasse. Então fazer inimigo, é cumprir aquilo que é correto? Mas o senhor também é acusado Pode ser meu inimigo. de práticas, por exemplo, que o senhor sempre condenou como um ativista, condenando o regime militar. Práticas como, por exemplo, a censura, a intimidação, o pedido de demissão de jornalistas, alguns, inclusive, que lhe acusam textualmente de terem perdido seus empregos por conta de interferência. Tudo bobagem e mentira. Deixa eu te dizer uma coisa, que isso é uma pergunta boa. O que eu fiz com jornalistas foi recorrer à justiça. Quem acredita na democracia recorre à justiça. É assim. Quem acredita na democracia não faz o que antigamente fazia, não. Que era ou tapar a boca com dinheiro, porque eu não tapo a boca de ninguém com dinheiro. Tem um ódio num setor da imprensa aqui dentro, é que eu não tapo, entendeu? Eu não dou aquele couro de rato, que alguns aqui dizem, né? Eu não dou aquilo para absolutamente ninguém. E não dou para aqueles que começam a me extorquir, a me chantagear, né? Fazendo acusações falsas, para poder receber isso. Essa é a diferença, amigo, que alguns não gostam de mim, entendeu? E para esses pessoal, eu agradeço por não gostarem de mim. Eu não quero agradar a todo mundo, não. Quem agrada a todo mundo é uma farsa. Quem agrada a todo mundo tem algo errado aí, porque tem alguém sendo enganado. É assim que é. Eu faço outro tipo de postura. A minha postura é exatamente essa. Se eu sou caluniado, por exemplo, se um determinado desse pessoal aí grava uma mensagem dizendo que recebi informação quentíssima do Gaeta. Olha as palavras do homem, né? Do grande. Aí, Ricardo Coutinho tem imóveis no Portugal, Espanha, Estados Unidos, Minas e Pernambuco. Eu não sei porque Minas e Pernambuco entrou nesse desvario, né? Recebi e solta isso nos grupos. O que é que eu faço? Eu vou para a justiça. Talvez para alguns fosse melhor, fosse mais fácil, né? Eu chegar lá e tirar satisfação pessoal com esse tipo de gente. Mas eu não faço isso. Eu fui para a justiça e estou esperando que a justiça ou ele prove que eu tenho esse tal desses imóveis, ou então me condene. Porque a lei existe para isso. Calúnia está lá expressa no Código Penal. É assim. Né? Portanto, o senhor está se referindo ao radialista Fabiano Gomes, né? Que foi, não, de jeito nenhum. Não é Fabiano, não. Você não sabe, não. Eu nem vou citar o nome dele aqui, porque ele não merece que eu cite o nome porque dele. ele era um grande amigo do seu secretário de comunicação. O senhor Luiz Torres era grande amigo do senhor Fabiano Gomes. Eu soube contratos do governo, inclusive. Pois eu soube disso depois. E quem porventura operacionalize isso, que responda por isso. É bom que se diga. E esse negócio dessa... Deixa eu responder aqui. Vai. Então, essa questão de ser candidato, eu sei que uma boa parte veio por conta disso. Por que quem não tem voto, ou quem é medíocre, seja eleitoralmente, ou então intelectualmente, tem que se valer de alguma coisa, e vai se valer de quê? Dos ataques, mesmo que não tenha nenhum conteúdo. Então você tem gente aí que cospe microfone, você tem gente aí que diz cada barbaridade, você tem gente que não tem estatura para conversar com o povo. É estatura, Janduí, é história que não tem, compreendeu? E acha, e me via como um candidato a prefeito. Nunca passou pela minha cabeça ser candidato a prefeito. Agora, sinceramente, hoje eu não digo que nunca passou, não. Hoje eu estou dizendo o seguinte: eu vou ser um sujeito ativo para livrar João Pessoa das mãos terríveis de gente que só quer fazer negócio com essa prefeitura. Gente que só quer fazer negócio. Eu olho assim esse quadro e estou começando a ficar desesperado. Porque essa cidade, ela precisa de um olhar diferenciado. Essa cidade, ela precisa ter um rumo diferenciado, um rumo progressista, um rumo de investimentos. Essa cidade não pode ficar vivendo simplesmente de emenda federal. Né? Essa cidade tem que falar com a sua periferia, tem que falar com os seus bairros. Né? O lixo não só existe na zona rica da cidade, não. O lixo existe em todo canto, amigo. Existe principalmente nas favelas, nas comunidades, precisa ser retirado. Então, esse tipo de coisa, eu acho que nós, campo popular e democrático, nós, partidos, Tati Juscelia, companheira presidente do PT, nós precisamos ter alternativa a isso que está ali. Uma alternativa que consiga
trazer novamente esperanças para a nossa população. E lulatizado, eu tenho a impressão que, é claro que eu não tenho a estatura do presidente Lula, né? O presidente Lula é o melhor presidente que esse país teve. O presidente Lula orgulha até aqueles que não gostam dele. Quando a gente tem um presidente aqui que, sinceramente, diz cada coisa que eu ouço duas vezes para perceber que é verdade, né? E quando vai o presidente Lula, vai lá para Paris, vai para Berlim, vai ser recebido como um chefe de Estado, vai discutir com o mundo questões como democracia, como desigualdade, né? Desigualdade econômica, desigualdade social. É isso que se trata, amigo. E eu não fico em cima do muro, eu tenho um lado. O meu lado sempre foi muito claro aqui. Eu sempre tive esse lado e sempre defendi uma alternativa democrática e popular para esse país. E, evidentemente, como deu certo o que fizeram com Lula, né? Mas deu certo numa época. Hoje você já tem aí o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal como verdadeiros guardiães do rito do Estado de Direito. Né? As coisas estão começando essa turma que acha que pode somente acusar, essa turma que acha que pode somente jogar pedra e não apresentar nenhuma prova, essas coisas estão mudando no Brasil. Hoje os tribunais superiores já estão efetivamente cobrando a apresentação de prova e o rito, repito, é preciso ter um rito, que é você investigar, é você apresentar provas, é você denunciar, o denunciado se defender e o magistrado julgar. É assim que é a nossa justiça. Muito bem, abraçar aqui Lucas, está lá em Marisópolis, pré-candidato, audiência total. Abraçar Clécio Ferida, em Cuité, na região do Curimatau da Paraíba. E o deputado Frei Anastácio, informando que está nos ouvindo, na região de Cajazeiras, e diz que dá total solidariedade. Isso anda mais do que, sabia? A gente mais do que uma notícia, total solidariedade aqui ao ex-governador. Companheiro. Tem um ouvinte aqui questionando sobre aquela delação do Daniel Gomes da Cruz Vermelha sobre fraude no processo de seletivo lá do Hospital Metropolitano de João Pessoa. Sob a alegação de que houve... pessoal. Que o Daniel relatou na sua delação ao Ministério Público. E outra, sobre a pressão de uma agenda sua, onde o Ministério Público suspeita que há uma relação não muito republicana entre o senhor e o radialista Fabiano Gomes. Como é isso, governador? Duas perguntas extremamente importantes, eu até agradeço a oportunidade. Primeiro, fraude. Esse processo seletivo, ele foi lançado no edital e recebi a notícia de que o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público estavam questionando determinados itens do edital, né, e queriam fazer de outra forma. O que é que eu fiz? Mandei fazer outro edital conforme os dois queriam. Acabou. E, sinceramente, não foi a melhor forma. Porque muita gente com currículo bom aqui dentro, na área de cardiologia, ficou fora. Compreendeu? Mas mandei fazer do jeito, portanto, não tem essa história. Quando se uma pessoa vai ser substituída, você não vai fazer um processo seletivo para uma pessoa. Não é? Então você pega alguém que tenha experiência na área e efetivamente indica isso, bota para trabalhar. Isso não é crime não, Malvino. Que bobagem é essa? O processo seletivo foi feito sob os cuidados do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Além disso, não é o governador que faz seleção pública. O governador não faz seleção pública. Quem faz seleção pública são as secretarias. Ora, quem faz compra de produto não é o governador, quem faz compra é as pessoas das secretarias. Quem faz empenho não é o governador. Quem faz, enfim, quem paga as contas não é o governador. Portanto, quando é ruim, bota para o governador. Quando é bom, bota para o secretário. Já entendeu? Essa é a questão, não há fraude. Né? Na verdade, tem uma montanha de denúncias, Malvino, que se você observar bem, era cada dia uma nova. Aí quando faltava, pegava uma antiga e ia requentando. Para quê? Para não deixar as pessoas pensarem. É exatamente para isso. Para poder construir uma ideia de que ali estava uma pessoa já condenada. Se algum juiz inventasse de inocentar, seria execrado. Essa é a estratégia quando você tenta pegar uma pessoa, né, e simplesmente assassinar sua reputação, condená-la na opinião pública previamente.
O tribunal é um tribunal de magistrado, não pode ser tribunal de opinião pública. O tribunal de opinião pública foi aquele que condenou Jesus em nome de Barrabás. Aquilo foi o tribunal. Não é? É importante que se diga isso. Então, essa coisa de você acusar, cada dia uma, é uma estratégia, no sentido de fazer com que a pessoa, lawfare, né? É uma estratégia para que a pessoa se sinta totalmente sufocada, e que as pessoas achem que são tantas denúncias que essa pessoa só pode ser culpada. A segunda questão, essa pergunta é muito boa, eu vou responder com uma tranquilidade muito grande. Sobre uma agenda. Aí sai na imprensa uma agenda. A primeira simbologia é muito simples. Eu não tenho agenda. Faz muito tempo que eu não uso agenda. Na verdade, eu anotei num pedaço de papel. Eu anotei. Não precisa florear isso com agenda, não, para poder dar manchete, não sei aonde. Agenda de governador traz quantia anotada. Isso é artifício. Isso não é correto. Isso não é ético. Né? Eu anotei num pedaço de papel. E sabe por quê? Porque eu recebi a visita de um delator por 3 vezes. Quando a pessoa faz uma delação, isso eu notei há muito tempo, né? Desde eu estudando e lendo algumas coisas de alguns psiquiatras, psicólogos, a pessoa fica com a dependência emocional total do inquiridor, da pessoa que faz a delação do lado, seja do Ministério Público, seja da polícia. E eu recebi a visita de um delator da operação lá de Cabedelo. Né? Inclusive, ele me dizia que na operação, a grande parte das perguntas era acerca do meu respeito, acerca da minha pessoa, ou seja, o que eu tenho a ver com o Cabedelo? Absolutamente nada, mas já demonstrava uma tentativa clara de me ver ali dentro. Né? Eu que era adversário do prefeito, eu que não tinha, só ia lá para fazer obras, fiz muitas obras em Cabedelo, né? Fiz muitos investimentos e também, ao mesmo tempo, em época de eleição, caminhava por aquelas ruas. Pois bem, eu não tinha agenda, mas com essa visita, que eu logo percebi, porque nenhum delator viria falar comigo se não houvesse, no mínimo, a aquiescência do Ministério Público. No mínimo. E me trouxe uma série de relatos. Relatos sobre a SECOM. Relatos aí, primeiro sobre a história do lixo. E dizia que o lixo de Cabedelo dava 30 mil reais para um determinado radialista. Eu conto isso lá na justiça, eu dou o nome para um determinado radialista e eu escrevi. E esse radialista, de acordo com ele, que é quem trazia o dinheiro, ele é que disse que trazia o dinheiro, certo? Esse radialista tirava uma parte e distribuía para coleguinhas o famoso couro de rato. 500 reais, 300 reais, e saía. E me disse também o nome de quem distribuía. E eu anotei lá no papel. Né? E fui anotando. Por quê? Porque eu não consigo lembrar, minha memória não é tão pródiga como a memória de alguns, então eu tinha que anotar. Né? E em seguida falou sobre retornos de dinheiro dentro da SECOM de secretários de comunicação. E eu fui anotando. Retornos de dinheiro, por exemplo, contrata. Eu nunca usei palco, né? Você sabe, né? Eu fazia inauguração de grandes estradas, grandes obras. Aquela estrada maravilhosa, lá de Santana de Mangueira até Manaíra, né? Uma obra fantástica e tal. Se olhar lá, está lá o palco, o tablado. Era um tablado de 30 centímetros de altura. Todo canto que eu ia, eu levava esse tablado, que é barato, né? A tendazinha, fazia lá a inauguração com 2 caixas de som. Estava feita a festa, era assim. E, de acordo com esse delator, que na época trabalhava na SECOM, ele, o empenho saía como sendo de um palco grande e esse dinheiro voltava. E eu fui anotando isso. É isso que está lá. O que me revolta é que eu tenho certeza, e esse delator chegou a dizer, eu estou dizendo isso porque você sabe que além de me incriminar, pode ser que incrimine você. Eu digo, não, amigo velho, em mim não incrimina nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Faça o que precisa ser feito. Isso desse jeito. Pode dizer a verdade. Eu não tenho problema com a verdade. Eu o estimulei a dizer. Agora, convenhamos, um delator não iria me procurar com um maço de papel ao lado, cheio de papel, umas 500 páginas, não iria me procurar para poder dizer esse monte de coisa se não tivesse sido autorizado ou então mandado a sua ida
né, por quem estava, por quem era superior. Aqui para nós. Aí quando você abre a denúncia, vem dizer que eu é que comandava isso. Ora, eu anotei uma denúncia contra os outros, e o GAECO sabe que é contra os outros. O GAECO sabe disso. Eu estou afirmando aqui que o GAECO sabe. Porque a insinuação é que haveria uma destinação de 100 mil para Luiz Torres. Não é LT, é. LT. Aí eu falo na justiça. Me perguntem, por que o Ministério Público não me chama? Por quê? Por que não me chama? O senhor não, depois ainda não? Claro que não, ninguém. Só apresentou defesa escrita. Sim, só defesa escrita e sabe, mas eu quero os detalhes, Malvino. Eu quero que me perguntem sobre os detalhes. Eu quero é ter a oportunidade de falar para esclarecer, amigo. Já que eu não tive a oportunidade lá, não me chamaram, eu estou aqui esclarecendo, mas é importante que isso seja dito. É a mesma coisa de você anotar. Eu te relatar aqui um monte de malfeitos, você anota e de repente vem alguém, né, que mandou eu te dizer, e esse alguém vai dizer que tu é que era o caminho desse dinheiro. É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu anotei supostos malfeitos de outros. De outros. Né? É diferente. Meu não. E eu não tinha conhecimento e disse a esse delator que diga tudo. Pode perguntar, eu não vou dizer o nome dele, evidentemente, mas algumas pessoas sabem quem são, né? Diga tudo, amigo. Pode dizer absolutamente tudo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Muito bem, acompanhando o nosso programa no interior, viu? O deputado federal Gervásio Maia, que está cumprindo agenda política. Então está totalmente ligado aqui no nosso programa. O vereador Marcos Henriques, do PT, também está nos acompanhando. O Anderson Moura, assessor do deputado Jeová Campos, está em Brasília, também acompanhando pelo aplicativo. Também Buda Lira. Olha, eu tenho aqui centenas e centenas de ouvintes querendo participação e também alguns abraços, etc. Não vai dar tempo porque realmente o nosso espaço aqui está muito complicado de administrar. Atenção, rede, vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Voltamos em seguida para a segunda etapa da entrevista exclusiva com o ex-governador Ricardo Coutinho. Você